Sejam bem-vindos a mais uma aula de econometria com RStudio. Nessa aula a gente vai passar um pouco do conteúdo de programação básica. Nessa sessão a gente vai aprender a usar algumas estruturas lógicas de como a programação funciona, mostrar o que é algoritmo, listas, arrays, operadores, variáveis e vários outros. Mas antes eu queria mostrar para vocês um pouco de como vai ser a estrutura de aprendizagem do curso. Eu dividi o curso em 4 etapas, sendo a primeira de programação básica, a segunda etapa de estatística, a terceira etapa com as regressões em si, para a gente usar o MQO, tanto simples quanto múltipla, e a última etapa com visualização de dados. Mas eu entendi também que durante esse processo, talvez vocês não enxerguem o passar de uma etapa para outra e não fiquem motivados o suficiente para continuar. Então, essa é a estrutura que eu sei que vocês têm que entender para conseguir fazer o todo, mas a ordem na qual eu vou explicar durante cada uma das etapas eu vou puxar conteúdo da etapa seguinte para mostrar por que a gente está fazendo ou aprendendo alguma estrutura. Na etapa de programação básica, a gente vai passar pelos fundamentos da linguagem. Vamos mostrar muito conteúdo que talvez de início vocês não entendam, mas é por isso que eu vou ficar trazendo tanto uma parte escrita quanto trazendo atividades para vocês, algo prático para o dia a dia. E isso vai acontecer tanto na etapa 1, quanto etapa 2, etapa 3 e etapa 4. O mais comum é que em cada uma das etapas eu traga algo da visualização de dados para vocês, sei lá, fiz a aula 1 do curso de R e eu já consigo usar para minha vida, sabe? É algo bem desse tipo. Para a primeira aula, essa de programação básica, primeiro eu tenho que mostrar para vocês o que é um algoritmo. Algoritmo em tudo. Algoritmo é a base da ciência computacional. É um conjunto de passos sequenciais que instrucionam para um objetivo. No caso vai ser aquele tutorial que você segue, aquela receita da vovó, a rota do GPS, tudo que for na vida que tiver uma ordem para acontecer, eu posso chamar isso de algoritmo, porque se eu não seguir os passos determinados na ordem correta, eu não vou conseguir chegar no objetivo final. Por exemplo, se eu quiser me vestir e eu não começar pela roupa de baixo, eu vou acabar como o Superman, que veste a cueca por cima. Então, tipo, você aprende um modo para amarrar os sapatos, o computador também aprende. Os programadores, eles no caso são as pessoas que vão dar instruções em códigos, salva isso, soma aquilo, mostra o resultado. E o computador ele vai replicar quantas vezes for necessário. Essa é a ideia que a gente está trabalhando por trás da ferramenta do R. É eu usar códigos que já estão feitos ou códigos dos quais eu vou fazer para não ter que refazer o processo toda vez. Eu preciso entender o que é essa programação, entender o que é a programação, converter isso em código para que o computador entenda e eu trabalhe o mínimo, eu trabalhe só o necessário para aquilo que eu quero, não fique fazendo atividades repetitivas. Para a primeira aula, eu tenho aqui o que são variáveis. No R existem objetos que são manipulados usando estruturas de dados nomeadas chamadas variáveis. Existem vários tipos de variáveis, cada uma recebendo um tipo de dado distinto. Vai ter variável que vai receber número, vai ter variável que recebe texto, listas, matrizes. Tudo que eu quiser salvar no computador e quiser chamar depois para saber o que está salvo, isso é uma variável. É um nome na memória na qual o computador vai saber o que foi guardado quando eu precisar. Mais ou menos isso. Há várias regras que ditam a criação de uma variável. A gente vai passar primeiro por um exemplo. Nós vamos criar uma variável chamada nota1,
que recebe o valor em pontos de uma prova. A estrutura para criar uma variável, ela vai ser assim. Eu vou dar um nome para essa variável, vou usar um operador menor que o hífen, tipo menor que e o menos, igual o valor que eu quero que a variável seja atribuído. Eu vou ler assim, ler-se nota 1 recebe o valor 7. Nesse instante, o que está acontecendo? O computador está salvando na memória um espaço chamado nota 1, que ao ser chamado expressa o valor 7. Perceba que a gente vai usar o operador menor que menos. Esse símbolo indica que o que vier após será armazenado na variável, nesse caso 7. Mas a gente também pode usar o igual. Eu tenho preferência pelo igual porque aqui eu vou ter que digitar duas teclas e aqui eu vou ter que digitar só uma, então... mas perceba que esse símbolo aqui não é igual de relação lógica, ele vai ser o igual de recebe. O igual para relação lógica vão ser dois iguais juntos. A gente vai ver isso depois. Mas aí fiquem sabendo que eu posso salvar uma variável tanto assim quanto assim. No R, a linguagem é o que a gente chama de case sensitive. O que é isso? Isso significa que os nomes com... esqueci o acento. Os nomes com maiúsculas e minúsculas, eles são reconhecidos diferentemente. Por exemplo, se eu escrevo tudo em maiúsculo, ele é diferente de eu escrever tudo em minúsculo. Se eu salvo uma coisa nota 1 desse jeito com 8 e eu salvo nota 1 desse jeito com 7, eu vou ter agora duas variáveis diferentes. Tanto faz ser tudo maiúsculo, qualquer diferença entre maiúscula e minúscula vai me gerar uma variável nova. Então, esse nota 1 é diferente desse nota 1, que é diferente desse nota 1, que é diferente desse nota 1, que é diferente desse outro nota 1. Alguns símbolos eles são permitidos, ponto e vírgula, underline, e quaisquer combinações com eles gerarão nomes de variáveis válidos. Nota 1, nota 1, nota 1. Algumas vezes esse nota 1 com o underline no início ele vai dar problema, então é bom vocês evitarem. Usem mais o underline como se fosse um espaço, sabe? Onde vocês escreveriam, que colocariam um espaço, vocês deem preferência para o underline se quiser. Os que começam com ponto, eles têm uma observação que eles são variáveis do sistema. E normalmente eles ficam ocultos, então se você cria uma variável que começa com ponto e alguma outra coisa, talvez você esteja interferindo em alguma variável do sistema. Então se você não sabe qual é melhor evitar. A não ser que você saiba exatamente qual variável do sistema você está querendo mudar, então faz sentido você botar o ponto e renomear e usar ela recolocando o valor que você quer. Existem dois modos de armazenar os números no R. São eles inteiros, que a gente chama de integer, ou fracionais, que é chamado double. Os doubles são o armazenamento padrão na linguagem R, mas nem sempre é a melhor escolha. Por exemplo, aqui quando eu coloquei o nota 1 recebe 7, o R armazenou uma variável 7, mas armazenou ela como se fosse um valor fracionário. Então, seria 7. Aqui no caso 7.0, mas ele salvou espaço suficiente para eu salvar todos os números entre 7 e 8, por exemplo. E isso, no caso, vai consumir mais memória do computador. Sempre que eu armazeno dado na memória, eu defino um conjunto, a gente define em conjunto o tamanho do espaço destinado àquela variável. Por exemplo, enquanto um número inteiro vai consumir 4 bytes, por exemplo, por elemento, o double vai consumir 8 bytes. Parece pouco, na verdade, mas com blocos de dados cada vez maiores, apenas usar o necessário de memória,
ele vai evitar o desperdício de processamento. No início vocês não vão ter que se preocupar com isso, mas é sempre bom lembrar que se aquela variável sua não vai receber um valor fracionário, já é indicado eu dizer para o computador que vai ser inteiro. Então, todo número salvo por padrão será double. Aí, para informar que eu desejo já usar um número inteiro e, portanto, menos memória, eu devo incluir o L junto ao número. Nesse caso aqui, x recebe 15 e esse 15, no caso, é um valor inteiro. Então, eu estou consumindo a metade da memória que eu consumiria se usasse double. Linhas de comando e comentário. O R ele funciona à base de linhas de comando. Cada código ele é escrito numa linha e executado por inteiro, assim como no prompt, e toda linha é um comando novo. Para a gente facilitar a organização e o entendimento, é comum o uso de comentários, que são marcados pelo símbolo do hashtag. Então, tudo que tiver após a hashtag, ele vai ser entendido como um comentário e não como um código. Aqui eu tenho um exemplo. A gente vai agora mostrar tudo que a gente viu nessa aula aqui no R. Eu já estou aqui com o meu R aberto. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente cria um projeto. Eu estou aqui, File, Edit, aqui embaixo de Edit eu tenho um Rzinho com mais. Você clica nele e começa um novo diretório. A gente, no caso, vai criar um projeto. Você escolhe New Project, coloca o nome do seu projeto. Por exemplo, eu no caso coloquei para mim econometria com RStudio. Aí escreve tudo e define qual a pasta que você vai querer. Clica aqui em Browse. Eu coloquei no caso documentos. E dentro de documentos eu fiz uma pasta chamada econometria com R. E o meu projeto eu coloquei o nome de etapa 1 programação básica. Eu sugiro que vocês coloquem pelo menos o nome da etapa mesmo, etapa 1 programação básica, mas em relação ao lugar de salvar, coloquem só num lugar que vocês consigam achar com facilidade. Assim que eu colocar criar projeto, ele vai criar uma nova pasta com o nome do projeto e ele vai criar esse arquivo aqui. Nesse arquivo aqui eu tenho algumas configurações gerais para o meu projeto. Então, alguns usos de repositório ou algumas configurações de como o texto vai estar mostrando, a largura, se eu quero que salve um histórico ou não. A gente não vai precisar disso agora, mas é bom sempre quando criar um projeto novo, sempre quando estiver começando algum trabalho novo, você já criar o projeto por cima, porque você consegue editar configurações muito mais fácil. Vou cancelar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso primeiro arquivo. Já criei o projeto, vou clicar aqui em New File. Veja que a gente tem algumas opções. Eu falei para vocês que eu ia mostrar a diferença entre RScript, RNotebook e RMarkdown. Se eu clico em RScript, ele vai me mostrar um projeto novo em que cada uma dessas linhas ela vai ser uma linha de comando. Então, se eu escrever, por exemplo, print projeto 1, eu tenho uma linha de comando. Quando eu coloco executar, ele vai executar tudo que eu tiver escrito. Eu fiz uma outra linha, fiz uma outra linha, fiz uma outra linha. Quando eu clicar em executar, ele vai executar todo o meu bloco e vai colocar o resultado disso aqui no console. Linha a linha, tudo de uma vez. Eu também posso executar alguma coisa no próprio console aqui embaixo. Se eu fizer o mesmo print e colocar projeto, veja que agora ele já executa a minha linha. Se eu fizesse aqui em cima,
Eu posso escrever tudo o que eu quero que seja feito de uma só vez e depois clicar em Run. Aí ele vai executar todas as linhas de código que eu tiver feito. A gente não vai usar o R desse modo script. Então, pode clicar aqui, não clique, não salvar. Vamos ensinar aqui como limpar, tá vendo? Tem umas coisas escritas, então eu vou em editar, limpar console e vamos abrir aqui um novo arquivo. RScript já mostramos como é. Eu tenho o RNotebook. O RNotebook é uma estrutura em que eu tenho textos que não são executáveis. Percebe que tem uma parte um pouco mais clara. Esses textos, eles não são executáveis, são textos complementares, servem para explicar aquilo que você está fazendo. E eu tenho, entre textos, eu tenho alguns blocos que eles vão começar com acho que são aspas, aspas, aspas e um Rzinho. Significa que tudo que tiver aqui dentro vai ser código. Assim como aparece em console pra gente, aparece aqui dentro, o que eu clicar ele vai ser executado e o resultado vai ser mostrado logo abaixo. Veja que aqui quando a gente abriu o RNotebook, ele mostra que isso é um R Markdown. Veja que ele juntou as duas funcionalidades. Então, quando eu executo um código dentro de um notebook, os resultados aparecem abaixo e eu sempre posso transformar todos aqueles meus resultados em um relatório no formato HTML. Então, se eu preciso de uma publicação, basta que eu salve o projeto em HTML, eu tendo o R Markdown instalado, que ele vai ser mais fácil para mim fazer a divulgação daquele trabalho que eu fiz. A gente vai clicar aqui, existem modos de executar os blocos. Eu posso executar tanto clicando nessa setinha aqui no canto, quanto clicando aqui em Run. Aí eu vejo que aqui em Run eu tenho alguns atalhos para facilitar a execução. Posso executar por linha, posso executar os blocos. Cada bloco de código eles chamam de chunk. Então, vamos executar aqui o nosso primeiro bloco. Veja que ele gerou um gráfico. Essa variável, essa base de dados chamada carros, ela já está salva por padrão no R. Então, ele não teve que carregar, ele simplesmente plotou ela com velocidade e distância. Aqui no caso, se eu não me engano, ela é para dizer a distância que se percorreu depois de frear quando se estava a uma velocidade X. Eu posso tanto clicar aqui para esconder o meu plot, quando eu posso clicar aqui para mostrar em tela grande. Aí você veja que fica mais fácil a visualização. Tá, se eu quiser criar um novo bloco, eu simplesmente clico aqui na minha linha de código, aperto Ctrl Alt I e você vê que eu tenho agora um novo bloco de código. Opa. E eu posso colocar qualquer coisa. Carros. Aí clica Ctrl Enter para reproduzir. Aí ele dá o resultado aqui como se tivesse sido feito no console. Perceba que se eu quiser se eu fizer aqui um novo bloco, Ctrl Alt I, coloco A igual a 15 e executo, ele vai salvar a minha variável aqui nessa outra área. Lembra que da última aula eu mostrei para vocês que se eu coloco dados no meu projeto, eles vão ser salvos numa variável, todas as variáveis vão ser salvas e mostradas aqui. Seja variável, seja matrizes, vetores. Então, sempre que eu quiser ver o que eu tenho salvo, ele vai aparecer aqui nesse canto superior. Vamos fechar aqui também.
porque eu vou trabalhar com vocês aquele conteúdo que a gente viu, não salvar aquele conteúdo que a gente viu em programação básica. Eu já tenho aqui o arquivo, mas vocês podem colocar para criar um R Notebook e ir acompanhando o arquivo que eu criei. Eu comecei aqui o que são variáveis, aí vindo do slide eu criei uma variável A que recebe 3, uma variável A que recebe 2, colocando ela em maiúsculos, minúsculos. Fiz a mesma coisa para nota, usei aqui o underline para produtos. E isso aqui é uma declaração de variável. Eu estou colocando para vocês como eu salvo uma variável e aqui como eu vou chamar cada uma delas. Depois que eu clico para executar, ele vai me dar esse resultado aqui para cada uma das variáveis que eu botei aqui na ordem. Aqui eu só salvei, aqui eu executei. Veja que assim que eu executo, aparece aqui no canto direito em cima todas as variáveis que estão salvas no meu arquivo. Salvando números e armazenamento, salvando variáveis inteiras. Lembra que sempre que eu faço uma variável, eu salvo ela do modo double, se for uma variável numérica. Quando eu quiser dizer para o computador que aquela minha variável só vai receber números inteiros, eu coloco um L na frente para garantir que ele gaste menos memória com isso. Executo normal vai ser como se fosse qualquer outra variável. O símbolo L indica armazenagem de números inteiros. Aqui eu estou colocando um exemplo, quando eu digito type of e coloco a variável dentro e executo, ele me diz que tipo de variável eu estou trabalhando. No caso aqui, a primeira, bolos, como eu coloquei um L, ele disse que é inteiro, e nota 1, que seria um 7, por exemplo, podia receber 7.1, 7. Alguma coisa, ele é uma variável que está salva no tipo double. Tem o próximo tópico, é linhas de comando e comentários. Percebam aqui que eu coloquei uma estrutura que eu não mostrei para vocês. Vocês vão usar ela na aula seguinte. Isso aqui, no caso, é um vetor. Eu declaro uma variável e vou salvar vários valores dentro dela. Nesse caso, eu salvei nomes. Perceba que para salvar o nome, eu coloco um C, abro parêntese e coloco um apóstrofo. Pode ser aspas, no caso simples ou duplas. E entre cada elemento eu coloco uma vírgula. Isso seria um vetor. E aqui no caso é o comentário. Tudo que eu coloco depois da hashtag, ele vai entender como um comentário, e quando eu clicar para executar o bloco, ele não vai mostrar para ninguém o que está depois da hashtag. Ele vai executar somente aquilo que estava na minha variável. Eu tenho para vocês na próxima aula uns exemplos que vão ser interessantes de mostrar, mas vamos primeiro aqui mostrar um exemplo do projeto assim, de publicação. Eu coloco aqui no cantinho Knit e coloco o HTML. Então ele já faz para mim uma página HTML com tudo aquilo que eu fiz no meu projeto. Então é muito bom para quem está precisando publicar alguma coisa. Veja que o nosso projeto foi simples, mas ele salva passo a passo do que está feito. Eu posso aqui clicar para ele abrir no browser. Então você vê que tá tudo organizado. Na próxima aula para vocês eu vou mostrar um exemplo de um projeto que dá para vocês usarem no dia a dia, e já vai ter uma atividade para vocês fazerem. É bem simples, mas vai precisar de vocês que vocês leiam o código atrás do que eu vou pedir, e consequentemente consigam analisar algumas coisas. Só um adendo do finalzinho da aula, lembrem de salvar o arquivo. Então coloque aqui salvar, ou para não perder o trabalho que foi feito.
Por essa aula foi isso, a gente se vê na próxima.